tem uma comunicação inicialmente. Qual é o meio de comunicação do bebê quando nasce? Logo nos primeiros dias de vida, é o choro, tá? Eu tinha falado sobre o choro numa outra live para vocês, mas o choro também é um meio de linguagem e é a primeira linguagem da criança, de nós todos, do ser humano, é o choro. Então o choro ele vai servir para várias coisas, mas uma delas é a linguagem. Então nos primeiros dias de vida, é através do choro que a gente reconhece, a mãe começa a conhecer ou sinalizar que não tá bom ali para ele. Então não tá bom o calor, não tá bom o frio, não tá bom, a minha barriga tá doendo, eu tô com fome, eu preciso trocar, eu tô incomodado. Então todas essas sensações que o bebê tem, o único meio que ele tem é através do choro, tá? A expressão inicial que ele tem. Além disso, vocês precisam entender que ao longo do tempo, tá joia? Ao longo do tempo vocês vão percebendo, aliás, o bebê vai percebendo que, opa, quando eu choro, eu sou atendido absolutamente, eu sou atendido de prontidão. Quando ele percebe isso, aí o choro serve quase que até para a mãe, até para um colo, até para um afeto, até porque eu quero alguma coisa, ou porque não está funcionando alguma coisa, o brinquedo não está funcionando, eu jogo longe, ou mostro chorando para a mãe ou para o pai, para quem é adulto. Então o choro passa a ser um aliado para este bebê de que quando eu choro, opa, acontece alguma coisa no ambiente. Acontece, alguém de alguma forma entende que eu preciso de uma ajuda, eu preciso ser atendido. Então o choro, ele vai ficar basicamente até os 2 anos de idade, tá? Eu vou falar aqui, mas é importante vocês saberem que até os 2 anos de idade vai acompanhando aí o choro como uma comunicação e uma linguagem neste bebê. Aí aos 3 meses de idade, basicamente 3 meses de idade, aproximadamente, eu vou falando mais ou menos uns meses, só para vocês mais ou menos se situarem, entre 3 meses, 4 meses, por aí, tá? Então assim, entre essa fase, pós 2 meses mais ou menos, você percebe o bebê começando aos 3 meses babosear. A gente chama babosear, o movimento que ele faz articulado da boca. Algumas pessoas falam, meu bebê começou a falar aos 4 meses de idade. Quando você vai ver, ele não falava, ele baboseava, certo? Então, babosear é uau, bai, uau, mau, ma. Ele vai fazendo movimentação articulatória, porque ele começa a perceber na verdade a articulação, ele vai fazendo exercício da articulação, isso é extremamente importante, inclusive para mais tarde ele conseguir mastigar, tá certo? Aos 6 meses ele precisa, com a papinha, ele precisa dar uma mastigada, então ele já vai se preparando nos 3 meses de idade com a articulação do babosear. Então ele vai ele vai tentando gu, ga, ga, ele vai fazendo todo um movimento articulatório. Então é movimento, tá, gente? É baboseio, não é fala, ok? Mas é uma linguagem do bebê, tá? Ele vai fazendo vários movimentos, sai até outras coisas, outros sons. Então é som, é grito. Outra coisa é grito, né? Quando ele grita, ele percebe que alguém olhou para ele, alguém deu atenção para ele, e ele percebe que o grito pode ser uma função de ligação com o meio, com o ambiente, e ele passa a usar isso como uma linguagem também. 6 meses, aproximadamente, entre 5, 6, 7, esse meio, essa época, você vai ver o bebê também continua baboseando com muito mais prática, ele vai falando gu, gu, ga, ga, ele vai falando com muito mais destreza, né?
Ele vai fazendo imitação. Agora ele entra uma imitação. O que é imitação? Quando você faz, ele imita você. Quando você faz, ele imita você. Então ele já aos 5, 6 meses ele já consegue produzir uma imitação a gente chama de espelhamento, tá? Ele já espelha você, então ele olha para você e repete. Você faz várias vezes aquele movimento até ele conseguir fazer e ele te imita. Não é tão consciente, ele não faz isso porque eu sei o que eu tô fazendo, mas ele faz espelhando, tá? Como um espelho, tá bom? Isso aos 6 meses, continua os sons, N sons, e continua os gritos também, tá? Eles ainda dão uns gritinhos para chamar a atenção da gente, tá bom? Então isso basicamente aos 5, 6 meses de idade, mais ou menos, isso acontece, tá? Bom, por volta dos 9 meses, 8, 9, 10 meses aproximadamente, começa a vir a parte mais vogais e silábico. Então, além da imitação, que ele imita toda a parte facial do outro, triste, bravo, você começa a ver as expressões faciais da criança, expressão às vezes corporal. Ele já começa nessa fase, porque ele já está engatinhando, ele já está olhando todo o movimento do ambiente, então ele começa a imitar coisas, então ele continua a imitação, mas agora entra muito vogais e entra sílabas. Então você percebe eles falarem te, ma, ca, guá, au, au. Então ele faz tudo ou a vogal ou as sílabas, tá? Então você percebe que nessa fase a linguagem, então tudo que ele aponta, ele fala que é cá, ele aponta, ele fala ma, então ele vai entrando aí nessa fase não aponta, desculpa, ele pega o objeto e fala a sílaba ma, cá, então ele faz esse processo de tentativa de comunicação ao ambiente, trazendo para você e verbalizando o que é aquilo, tá? Então, o papá, a gente fala muito papá na hora de comer para esse bebê, ele acaba imitando e também já tem um amadurecimento da vogal e das sílabas, então ele acaba produzindo pá, e aí você dá o papá para ele, dá a colherzinha, dá a comidinha para ele e ele pá, então é como se ele conseguisse pronunciar aí silabicamente o que ele quer dizer, tá bom? A comunicação dos bebês até 1 ano de idade mais ou menos é uma comunicação muito mais receptiva do que ativa. Não que eles não sejam ativos, eles são, mas é muito mais receptivo, é muito de receber a comunicação, tá? É muito mais de alguém falar e ele repetir, alguém dizer e ele tentar se devolver fazer uma devolutiva da comunicação, tá bom? Já depois de 1 ano é mais ativo, né? Ele procura mais a pessoa para verbalizar, ele fala sozinho.